Hey, você sabia que a Disney tem uma porção de filmes que foram inspirados em contextos e culturas que realmente existiram? E tem mais! Além de se inspirar nesses contextos para criar suas histórias, boa parte das paisagens, da arquitetura, das roupas e objetos é baseado neles também. Hoje nós vamos mostrar 4 desses filmes, quais as suas inspirações e, bom, alguns errinhos históricos e problemas que eles apresentam também. A Nova Onda do Imperador é o primeiro deles. Lançado no ano de 2000 no Brasil, ela é uma animação da Disney inspirada na cultura inca. Apesar do esforço em trazer certos elementos culturais para o filme, é possível também perceber algumas inconsistências. O Império Inca se desenvolveu entre os séculos 13 e 14, se estendendo do sul da Colômbia até o Chile central. Essa civilização consolidou um estado centralizado e uma hierarquização, elemento bastante claro no filme pelo personagem principal, o Imperador Cusco, que recebeu esse nome no filme devido à real capital do Império Inca, a cidade de Cusco. Além desses, outros elementos presentes inspirados na realidade são as roupas dos personagens, o uso da lhama como animal de carga, construções monumentais e a paisagem andina. Entretanto, existem também as incoerências, como a aparição da roda e da escrita. Não há evidências de aparições práticas da roda em nenhuma cultura mesoamericana. Já sobre a escrita, apenas alguns povos, como os maias e os astecas, a utilizavam aqui na América, o que não é o caso dos incas. O segundo filme é Mulan. A história de Mulan é baseada em um poema real, cuja primeira versão data do século VII, da época da dinastia chinesa Tang. A balada de Hua Mulan conta, com muito menos detalhes, a história de uma mulher que se vestiu de homem e foi à guerra para poupar a vida de seu pai, exatamente como no filme da Disney. Apesar de não termos provas arqueológicas de que a personagem realmente existiu, nós conhecemos a história de vários objetos e construções que faziam parte do período imperial chinês. E é possível imaginar qual seria o momento histórico aproximado em que a narrativa do filme da Disney se passa. Isso através de pequenas ou grandes pistas deixadas pelas referências materiais utilizadas pelos produtores. Alguns desses elementos são a Cidade Proibida, que foi construída entre 1406 e 1420, a Grande Muralha da China, que chegou no estado apresentado pelo filme por volta de 1400, os canhões de fogo e, sim, a China já tinha pólvora por volta dessa época, as vestimentas e a arquitetura dos palácios e casas. Todos esses elementos parecem ter sido inspirados principalmente nos séculos finais do período medieval chinês, após o governo da dinastia Tang. Entretanto, ainda que muitas coisas façam sentido histórico, como um filme de ficção, o roteiro de Mulan acaba misturando um pouco as coisas e unindo elementos de períodos diferentes para enriquecer a narrativa. Um exemplo disso são os Hunos, inimigos principais da China no filme, que nunca chegaram de fato a entrar em conflito direto com o país, segundo grande parte das fontes. Um outro elemento bem gritante é que, no início do filme, Mulan escreve em seu braço uma cola, em chinês simplificado, mas essa forma de escrita só passou a ser usada no ano de 1956. Já o terceiro filme é Hércules, que foi inspirado na cultura grega clássica, que teve seu ápice no século V e IV a.C., e na mitologia grega, que não tem uma data certa. Hércules, inclusive, é o nome que os romanos deram para o herói das lendas gregas, Heracles, filho do deus Zeus com a mortal Alquimena, diferente do filme, que mostra ele como filho de Zeus com a deusa Hera. O filme tem várias referências diretas a lugares reais na Grécia, assim como estátuas arqueológicas verdadeiras e seus acidentes de percalço, da arquitetura típica da Grécia Antiga e o tipo de pintura feita em vasos e pratos da época. Além disso, o filme também tem uma série de personagens muito importantes que povoaram a mitologia e as histórias gregas por milhares de anos, como Zeus, Hera, Hades, as ninfas e os sátiros e as musas, que no desenho são as narradoras da história e estão presentes em uma série de artefatos, como os vasos, pratos e esculturas. Por fim, nossa última história é Pocahontas, o Encontro de Dois Mundos. A história acontece em 1607,
quando os colonos ingleses da Virgínia Companhia partem rumo ao Novo Mundo, em busca de riquezas. O Novo Mundo é o que hoje chamamos de América do Norte, e a história é um retrato do primeiro contato entre os ameríndios Powhatan e os ingleses. A região era chamada pelos indígenas de Tenacomaca e atualmente compreende o atual estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A personagem que dá nome ao filme foi baseada em Matoaca, filha do chefe da tribo que ganhou o apelido de Pocahontas, que significa criança mimada. Matoaca foi uma importante figura na mediação entre os indígenas e os ingleses. Alguns dizem que Pocahontas na época tinha 12 anos e impediu que os soldados britânicos fossem executados pelo seu povo. Outra figura central nessa mediação é o capitão John Smith, responsável pela embarcação. Eles se encontram despertando uma curiosidade sobre o outro. O filme mostra uma relação amorosa entre John e Pocahontas, sendo que a barreira linguística que existia entre eles é quebrada pelos espíritos da floresta, que possibilitam essa comunicação. Vale lembrar que essa relação amorosa entre eles nunca chegou a ser confirmada, mas é um traço presente em outras versões dessa história. Falamos de espírito porque isso permeia todo o filme e a vida dos que habitam a floresta. Esta árvore, por exemplo, é a vovó Willow, uma figura sábia e antiga que se manifesta em um salgueiro e aconselha Pocahontas. Pocahontas foi o primeiro filme da Disney baseado em uma personagem real, mas toda história é contada por alguém que vem de algum lugar, e o filme recebeu várias críticas de ativistas indígenas sobre a inveracidade da história. Não podemos nunca esquecer que, quando se trata do passado, precisamos pensar na visão de quem e para quem estamos falando. Essa responsabilidade é de todos nós. Sabe quem estuda essas culturas e coisas que mostramos e tantas outras que já passaram e as que ainda estão aqui? Sabe quem descobriu e pesquisou tudo isso que mostramos? Foram os arqueólogos e arqueólogas, minha gente. Gostou dessas informações? Quer saber mais de arqueologia? É só se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos vídeos. Até mais!